Argylle, um filme novo de ação de Hollywood que é baseado num livro escrito pela Taylor Swift. O que é isso? Assim, eu não fazia ideia quando fui assistir o filme, e porque tem uma cena pós-créditos que eu meio que boiei assim, daí eu fui pesquisar e caí num caminho de rato para descobrir essa história toda. Mas vamos lá, vem comigo, vamos falar sobre esse filme novo do Matthew Vaughn. Eu sou Felipe Fonseca, se você não me segue aqui, por favor, siga para receber mais vídeos como esse. Matthew Vaughn, eu gosto bastante dele como diretor, tem os filmes mais famosos, né, assim, dele são a trilogia Kingsman, mas ele também dirigiu Kick-Ass, ele dirigiu X-Men Primeira Classe. É um bom diretor, assim, a maioria dos filmes dele eu gosto. E até nos filmes que tem problemas de roteiro, a direção geralmente é bacana. São filmes bem estilizados, a ação é interessante, ele cria setups diferentes, cenas que trazem algum elemento diferente, assim, dentro do gênero de ação, uma coisa inusitada. E esse Argylle também traz isso, né? E quase sempre os filmes dele contam com um elenco muito bom, um elenco muito carismático, e também bem talentoso, né? E é o caso desse filme aqui, o Argylle. A história, resumidamente, é de uma escritora interpretada pela Bryce Dallas Howard, que escreve uma série de muito sucesso lá no mundo da ficção de espionagem. E ela se vê, de repente, num determinado momento, envolvida ela mesma no mundo da espionagem. Porque parece que tudo que ela escreve tem meio que a ver com uma coisa real, assim, e os caras ficam lá meio, caramba, será que ela não sabe mesmo nada? E ela acaba se vendo envolvida nesse mundo da espionagem. O filme vai brincar com a visão que ela tem da realidade. O personagem, né, o protagonista dos livros dela, é interpretado no filme pelo Henry Cavill, né? O filme começa, e tá nos trailers, né? Isso é uma coisa mais que foi divulgada até no primeiro teaser, né? O Henry Cavill como esse agente, com um cabelo assim, bem nada a ver, coitado, né? Eles quase conseguiram deixar o Henry Cavill feio, quase, eu disse, né? Mas é um cabelo bem zoado, assim, que eu vi um comentáriozinho que eu achei bem engraçado, né? O personagem dele ouviu um elogio da mãe, né? Porque só assim pra ele achar que aquele cabelo tá legal. Mas beleza. E aí esse personagem dela vai se misturar na cabeça dela com o mundo real, né? E aí a gente vai ter um pouquinho dessa brincadeira da ficção com a realidade que ela está vivendo através dos olhos da personagem da Bryce Dallas Howard. O espião da vida real, ele vai ser interpretado pelo Sam Rockwell. Eu adoro o Sam Rockwell que é vencedor de Oscar, ele é um ator incrível, eu adoro ele em tudo que ele faz, assim, ele é muito versátil, ele é bom de humor, de comédia, de ação aqui, provando também, drama, obviamente. É um ator muito completo e é sempre bom ver ele, assim, eu acho que ele não é tão usado quanto poderia, né? Inclusive a Marvel deveria trazer ele de volta, assim, porque o Homem de Ferro 2 não é tudo isso, mas aquele personagem dele é muito bom, deveriam trazer ele de volta. Mas enfim, ele é o espião na vida real, né? O que contrasta bastante com a figura do Henry Cavill, né? E o filme vai brincar bastante, inclusive com os próprios filmes do Matthew Vaughn, com essa questão da ficção, das franquias, até vai ter um comentário interessante, assim, de você pensar a respeito da natureza das franquias em Hollywood, né? Só vale ser um filme de grande orçamento se for baseado em alguma coisa. E aí vai entrar a teoria toda que eu comecei esse vídeo falando sobre. Mas antes disso, né, para falar sobre o filme em si. Há um subgênero de escritoras novelistas que se veem misturadas na vida real com ação e geralmente com um homem de ação que se torna também o seu interesse amoroso no filme. É um subgênero. Eu não vou ir lá para trás, mas ele é muito mais de trás, mas para facilitar aqui o meu trabalho, eu vou dos primeiros filmes que eu vi desse subgênero, que provavelmente é a série Tudo por uma Esmeralda, depois A Joia do Nilo, com a Kathleen Turner e Michael Douglas, e é esse tipo de filme. Recentemente a gente tem um ótimo exemplo, de uns 2, 3 anos atrás, Cidade Perdida, com a Sandra Bullock, o Brad Pitt, o Channing Tatum. Então assim, é um subgênero do cinema, em particular do cinema de Hollywood. E temos esses que eu citei, alguns deles são muito bons. E eu não acho que Argylle alcança esse mesmo nível. Mas são problemas de roteiro e de execução. A ideia do filme é bem interessante. E eu não vou dar spoiler, obviamente, mas tem um twist ali, tem uma coisa que acontece ali mais ou menos na metade do filme, que é um toque interessante para esse subgênero. É uma inversão de algo ali, de expectativa, que eu acho interessante. Mas a execução não é muito boa. Fica uma sensação curiosa, assim. Eu acho que é um filme que diverte, ele apresenta coisas, assim como os outros filmes que eu citei do Matthew Vaughn.
Ele traz coisas diferentes, ele é um diretor com bastante energia, bastante criatividade em como bola as suas sequências de ação. Mas visualmente, esse filme é um dos mais fracos da filmografia dele. Eu não sei se tem a ver com produção, com design de produção, com fotógrafo, mas o conjunto da obra, comparado com alguns outros, não todos, porque eu acho que também ele tem alguns deslizes nesse sentido, mas esse talvez seja um dos mais fracos visualmente. O que acontece? O mundo da ficção, que é como o filme começa, ele tem um visual muito falso. Mas narrativamente faz sentido ele ter um visual muito falso. E logo no começo do filme, se isso está gerando algum... Nossa, que imagem feia, que tosca, eles estão no fundo verde. Logo no começo do filme, já há uma desculpa ali para isso. A gente está vendo uma ficção, aquilo tudo é forçado mesmo. Então tudo bem. Apesar de achar que prejudica um pouco a sequência inicial, que é muito falsa, que se passa lá na Grécia, chega a ser feio. A personagem da Dua Lipa sai com uma moto e a gente já vê que aquilo tudo é digital. Mas ok. Logo na sequência eles dão a desculpa de porque é assim, é falso. O problema para mim é que no mundo real, que é o mundo habitado pela personagem da Bryce Dallas Howard, a Ellie Conway, a escritora, a novelista, o personagem do Sam Rockwell, o espião, o visual do filme é o mesmo. A fotografia é a mesma, os efeitos e a qualidade ou falta de qualidade deles são os mesmos, as composições com fundo verde, fundo falso são as mesmas e causa aquele estranhamento. Um filme que provavelmente foi para alguns países, tem algumas coisas que a gente vê que são reais, são palpáveis, mas a maior parte foi feita em estúdio. E isso é meio esquisito. Eu acho que o filme ganharia muito se aquele universo, o do mundo real da escritora, fosse mais realista, justamente. E aí poderia ser até uma menor escala as sequências de ação que acontecem ali. Você não precisa ser gigante. E o primeiro John Wick tá aí para provar isso, e depois foi só crescendo, mas tudo bem. Que você não precisa assim, de grandes coisas para fazer um bom filme de ação, ou uma comédia de ação, que é um gênero adorável. Adoro comédia de ação. E a gente tem também um subgênero que tem ótimos grandes exemplos. Mas essa igualdade entre o que é ficção e o que é realidade no filme, na narrativa do filme, aí sim provoca a gente de... Nossa, que coisa meio... Quando a gente tá na tela, que coisa meio mal feita, que coisa meio tosca, que coisa meio absurda. No fim, o filme vai passando, e aí vai tendo momentos que vão ficando isso... De novo, não vou dar spoiler, tá? Mas tem um comentário, como eu disse ali, da questão das franquias, da questão das IPs, da questão de ser baseado em alguma coisa. Então existe também um comentário, uma brincadeira, e a filmografia do Matt Vaughn é cheia desses filmes e dessas sequências que são bem malucas, bem diferentes, bem divertidas, que acaba justificando até um certo ponto. Eu não acho que justifica totalmente. O visual meio fraco assim, de muita coisa. Ou mesmo um roteiro com vários momentos de exposição. Porque é uma trama, eu imagino que assim, a dificuldade desse roteiro, esse roteiro precisava ter mais um ano aí de trabalho. Porque a ideia é boa. Mas claramente, essa versão filmada não é a melhor versão do roteiro. Isso acontece, assim, claramente, porque, de novo, a ideia é boa. Mas você vê vários problemas, várias muletas que o roteiro usa, várias conveniências, muitos diálogos expositivos, muitos personagens explicando coisas. Por quê? Porque eles não conseguiram destilar e escrever várias vezes o roteiro até chegar na sua melhor versão para se tornar um filme. E eu entendo a empolgação deles de fazer isso, de fazer esse filme, porque é uma ideia legal. Mas, infelizmente, eu acho que ela poderia ter rendido um filme muito melhor do que a ideia em si. E entra... Taylor Swift, o livro, quem é a autora desses livros. Tem uma cena nos créditos, de novo, não vou falar, né, mas tem uma cena durante os créditos, não saiam do filme assim que levantar, tava na sessão, é impressionante, o pessoal fica assim, pulga na cueca, sai correndo, não deu nem 10 segundos, já tinha uma cena e o pessoal que saiu correndo perdeu. Que me deixou assim, falei, eu não entendi isso, tem alguma coisa já porque é baseado, tem alguma outra coisa, eu fiquei meio boiando assim. Eu entendi que era algo lá do filme, que tá dentro do filme, mas tinha um nome, uma coisa a mais ali que eu fiquei... É baseado em alguma outra coisa, tem alguma ligação com outra coisa, e daí eu fui atrás. E indo atrás, eu descobri que tem toda uma coisa aí que tomou a internet nos últimos meses, ano passado, eu nem estava sabendo disso, não chegou até mim, até a minha bolha não entrou. Esse filme é baseado num livro
Na verdade, ele é baseado no quarto livro, no quarto manuscrito de uma escritora real que está escrevendo os livros, mas só o primeiro foi lançado. O primeiro foi lançado mais ou menos ali quando o filme começou a ser anunciado, foi anunciado. Não consegui pegar a timeline direito, mas assim, existe um livro, dá pra, nesse momento que eu tô fazendo o vídeo, tá disponível em inglês e vai ser lançado em breve em português e, sei lá, imagino que outros países aí. Mas já foi lançado ano passado em inglês, o primeiro volume. E esse filme é baseado no quarto volume. E diz o Matthew Vaughn em entrevista e tudo, que ele teve acesso aos manuscritos dessa escritora, da série toda que ela está planejada, e ele achou que esse quarto livro seria o mais interessante. E aí tem uma questão meta. No livro não tem isso da autora se misturar com a ação. São apenas livros que são estrelados pelo personagem do Henry Cavill, o espião. E aí, teoricamente, o Matthew Vaughn transformou numa narrativa meta e botou a escritora dentro do livro, do filme, né, no roteiro do filme e tudo mais. E aí a internet, quem é essa autora? Quem é a autora? Quem escreveu esse livro? E por conta de vários elementos que existem no filme, criou-se uma teoria que circula na internet de que a autora desses livros é a Taylor Swift. E eu fiquei assim, falei, caramba, a galera foi longe. E aí os Swifts têm várias questões assim que mostram desde a mochila que carrega o gato até a raça do gato em si, que vocês devem ter visto em pôsteres e trailers, que diz que é a mesma raça, né, dos gatos da Taylor. E a estética e os padrões de cores e que tem uma vibe, até a personagem da Bryce Dallas, e ela também falando em entrevistas, que negou, que não dá pra falar que a Taylor tem nada de envolvimento, mas que a personagem delas, de fato, tem coisas assim. Eu acho que isso tudo, eu li uma reportagem da Vox, que eu achei interessante, que não acredita muito nisso, né, não bota as fichas nisso, mas que deve ter mais a ver, e isso não seria a primeira vez na história do cinema, uma campanha de marketing muito bem elaborada. Ela traça, a autora do artigo da Vox, traça a linha, né, entre uma escritora que é a mais provável suspeita de ter escrito esse livro como autora fantasma, porque ela tem uma ligação com o Matthew Vaughn, e aí as coisas coincidem, passa a ser muita coincidência dessas pessoas que são próximas e que têm ligações e que já trabalharam em projetos juntos. E isso provavelmente foi feito, esse livro, para gerar um buzz. E aí entra o comentário do filme e dessa campanha de marketing de que, bom, já que Hollywood só banca produções atualmente que são baseadas em alguma coisa, e na carreira do Matthew Vaughn, por exemplo, ele tem o Kick-Ass, que foi baseado em alguma coisa. Ele tem... Bom, quase todos os filmes dele foram baseados em alguma coisa, né? Stardust e tudo mais. Então tem um comentário aí também, que é interessante. Então essa história de fora eu achei bacana, eu quis trazer aqui pro vídeo porque eu achei curioso, para dizer o mínimo. Mas o filme em si, a moral da história, é que eu não consigo dizer que não diverte. Diverte. A Dua Lipa como Femme Fatale, assim, desculpa, perdão, mas assim, é que eu sou muito fã dela e eu achei que funcionou. Ela atua pouco, tudo bem, mas o pouco que ela faz encaixa perfeitamente. Ela poderia muito bem estar fazendo aquele tipo de papel num filme de James Bond, aparecer ali numa sequenciazinha, uma Femme Fatale e tal. Eu achei que ela tem uma presença de cena muito boa. Os talentos dela, Patriz, não sei, nem esse filme explora tanto, a gente pode ver no futuro. Mas é divertido aquela introdução, tem cenas divertidas, o elenco é muito bom, muito carismático, Bryce Dallas e Sam Rockwell são muito carismáticos e eles estão em cena quase o tempo todo, então isso ajuda bastante. Mas sim, tem muitos tropeços o filme, então eu consigo enxergar, assim, muita gente adorando o filme, muita gente achando ruim até. Eu vou ficar no meio do caminho, achar que é um filme que diverte, mas tem vários problemas. É isso, muito obrigado sempre pela audiência e me siga se você não me segue aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, seja a rede que você estiver assistindo isso. Valeu e até a próxima.